você vai estar vendo algo que o gráfico é uma parábola, tá bom? Uhum. Então, é isso. Toda vez que você vê equações como a da aula passada, você vai estar vendo uma equação de primeiro grau, que é uma reta. É aquela hora você está falando de uma equação de segundo grau, que é uma parábola. Toda parábola tem um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. A parábola poderia estar virada para baixo, Uhum. né? E por aí vai. Uma coisa muito importante quando a gente está estudando qualquer função matemática são os valores onde ela passa pelo zero. Perceba que aqui em cima ela não estava cruzando o eixo x, agora ela está. Então agora existem valores que zeram a sua função. E cara, isso é muito importante. Mas assim, num nível imprescindível, beleza? Uhum. Então tem que ficar muito atenta com isso. Tá. Qual é esses valores? Esses valores aqui no Brasil a gente chama por um nome que você com certeza se lembra, que é a Bhaskara. Tem que fazer a Bhaskara, certo? Uhum. Então, temos que fazer a Bhaskara. Muito bem. Uh, vamos aprender a fazer a Bhaskara. Vamos aprender a encontrar justamente os pontos em que a parábola cruza o eixo X. Pontos muito importantes. Uhum. Porque pontos que zeram a sua função são muito importantes sempre. Muito bem. Tendo em vista isso, continuemos. Depois a gente fala sobre o vértice. Antes de falar sobre isto, né, que eu estava falando agora, vamos falar sobre algo um pouco mais interessante, inicial aqui, que são interpretações, né? Onde que a gente vai usar a equação de segundo grau? O pessoal sempre fala na escola, mas eu não vou usar Bhaskara para nada na vida. Pode ser que não use mesmo. Mas, por exemplo, se você quiser descrever a área de algo, você provavelmente vai ter que usar uma equação de Bhaskara. Ou melhor, a função de segundo grau. A gente às vezes mistura no Brasil, né? A função de segundo grau. Aí nos Estados Unidos eles vão chamar de quadratic formula. Uhum. Então, é isso. Então, né, se você está descrevendo áreas, né, você está falando de coisas ao quadrado, né? A área de uma casa é metros quadrados, ou aí feet square, qualquer coisa do gênero aí. Enquanto, ah, diferente da sua altura, né? Então, por exemplo, sua altura é medida em metros. Você tem 1,70 m, no caso, né? Mas a área é ao quadrado, metros quadrados, 20 metros quadrados, 30 metros quadrados. Então ela serve para isso. Outra coisa que ela serve é para descrever variações das variações. Como é que é isso? Como é que isso funciona, professor? Por exemplo, se você tem um carro com velocidade constante, a posição varia, né? Então imagina, o seu carro tem velocidade, ele está variando a posição. Só que ele está variando sempre a mesma quantidade. Por exemplo, se o seu carro está a 60 km por hora, então a cada hora que passa, o carro andou 60 km. Se essa velocidade nunca mudar, né, não tiver um semáforo, não tiver nada, uma estrada reta, em uma hora você andou 60 km. Mas, se o carro estiver acelerado, você não vai poder dizer isso. Né? Se tiver Uhum. aceleração, sei lá, no primeiros 10 segundos ele anda com uma velocidade. Depois, mais 10 segundos apertando o acelerador, ele já vai estar andando com uma velocidade bem diferente. E a quantidade de deslocamento nas duas situações é bem diferente também, porque a aceleração afeta o deslocamento, certo? Justamente porque a aceleração é a variação da velocidade. Então vão aparecer coisas assim nos problemas, tá? Problemas práticos têm tudo isso. Por exemplo, essa é uma fórmula que a gente vê em physics, é a função horária da posição, o movimento acelerado. Muito bem, então, aqui nós temos uh, uma função de segundo grau, x ao quadrado. Né? O que, que essa função de segundo grau tem de especial? Ela, bem, como você pode ver, ela leva as coisas ao quadrado. Então, se eu jogar números nela, eu consigo obter respostas. Né? Jogo um valor de x, recebo um de y. Jogo um de x, recebo um de y. Então, quando eu faço isso nessa função, eu consigo pontos e unindo esses pontos, eu tenho meu gráfico. Então, pode ser que te peça um gráfico. A única coisa que você tem que fazer é jogar pontos na função. Né? Aqui, diferente da aula passada, não vai ter muito resolução de sistema, tá? Sistemas em equações de segundo grau são bem difíceis. Às vezes precisam de matrizes para resolver. Então, tu não vai ter aquelas coisas que a gente fez na aula passada lá de
encontrar o A, encontrar o B, né? Como a gente estava fazendo, costuma ser meio complicado isso aqui. Então, de segundo grau. Não pode dizer que não pode ter, mas pode ser que não tenha por ser muito difícil. Perceba que para desenhar a parábola, né, 3 pontos são o suficiente. Se você tivesse o vértice e esses dois aqui, estava ótimo. Pois é só continuar mantendo a mesma envergadura. Perceba também que a parábola ela é a mesma se eu translado ela uma unidade para baixo. É o mesmo desenho, ele só está para baixo, né? Certo? Então, é isso. Muito bem. Agora perceba que ele também tem esses dois valores. Esses dois valores a gente chama de raízes, né? São as respostas que você obtém quando faz a Bhaskara, né? A Quadratic Formula. Por quê? Porque são os valores em que a parábola cruza o eixo X, são as roots, como eles chamam aí na tua faculdade. Roots, tipo raízes mesmo de uma árvore. Né? Então, esses pontos são muito importantes nos cálculos. A gente vai até ter uma fórmula só para eles, que é a fórmula que a gente chama de Bhaskara. Então, eu vou querer que você anote isso aqui, tá bom? Amém. Pronto. Muito bem. Então, continuando. Eu vou te fazer uma Bhaskara aqui para você, e daí depois você vai fazer uma, tá bom? Vamos encontrar esses caras. Para fazer Bhaskara, como você percebeu, é necessário que você tenha toda a sua equação igual a zero. Pode ser que na sua prova não venha igual a zero. Então, o que você vai ter que fazer? Passar todo mundo para a esquerda. Né? Então, quando passa todo mundo para a esquerda, o que é que sobra do lado direito? Nada. Ou seja, passa a valer zero. Uma vez identificado quem que é o A, B e o C, o A é quem está na frente do x quadrado, o B é quem está na frente do x, o C é quem está na frente, quem está sozinho. O sinal vem junto. Nós então fazemos o determinante, que é b quadrado menos 4 vezes A vezes C. Às vezes a gente chama de delta, às vezes a gente chama de discriminante. Depois vem essa última parte da Bhaskara, que é menos B, esse menos é da fórmula, nunca se esqueça disso. Ele é da fórmula, o B pode ser negativo, e daí menos com menos fica mais. Raiz de delta sobre 2A. Então, aqui a gente já tem uma conclusão importante. Se o delta for negativo, a conta acaba aqui. Porque não existe raiz quadrada de número negativo, ok? Então, vamos torcer para que o delta dê negativo, para ter menos conta, né? Agora, eu vou fazer uma bascariazinha aqui, depois eu vou pedir para você fazer, tá? Preste atenção, então. Então, agora a gente vai identificar. Quem que é o A? O A é o cara que multiplica o x quadrado. Ah, mas não tem ninguém. Tem sim, 1. Tá 1 escondido aqui. B, menos 5. Menos vem junto, sinal vem junto. C, 6. Agora vamos pro delta. Se você anotou aí, você está vendo B quadrado. Então, menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Então, vai ficar 25 menos 24. Pontinho de bar. Então, o delta é 1. Então, vamos para a próxima parte. X igual a menos B. Quem é o B? É menos 5. Então, vai ficar menos 5. Mais ou menos a raiz de 1 sobre 2A. E é o 1 também. O A é 1. Menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 1, qual é o número multiplicado por 1 dá 1? É 1. Qual é o número multiplicado por 1 dá ele mesmo, né? Quero dizer. Qual o número multiplicado por ele mesmo dá 1? É 1, né? 1 vezes 1 é 1. Então, 1 ao quadrado, né? Raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1. Beleza? Então, por isso que ele é 1. Easy, né? Essas pontinhas aí de raiz é for children. Então, vai ficar
5 menos 1/2, o que dá 4/2, o que dá 2. E aqui vai ficar 5 mais 1/2, o que dá 6/2, o que dá 3. E logo, as raízes aqui, né, desse nosso gráfico, que eu peguei para ilustrar tudo que eu estava te explicando, é o 2 e o 3. Os valores que o gráfico cruza ao eixo X é o 2 e o 3. Eu me repito nisso porque às vezes a pessoa faz Bhaskara sem saber o que está encontrando, entendeu? Então você Uhum. está encontrando esses caras. Beleza? Tá bom. Tá bom. Então agora eu vou pôr uma para você fazer, tá? Então pode ficar tranquilo, não vai ter fração, não Tá. vai ter raiz estranha, vai ser tudo muito simples, que nem no meu caso. Vou te enviar, você faça e me envie como se estivesse fazendo para a prova. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Esse primeiro número é um 9 ou um É o 9. 9? Tá.
Te mandei. Vamos ver. Ah, bem, eu tô vendo só metade da sua conta, né? Mas ok. Parece que está Ah, certo. eu Você achou esqueci de sete mandar outra dois. parte. Ah, Aqui, não, tudo calma aí. bem. Parece que tá tudo certo porque você achou 7,2. Ah, veja que 7,2, né? Faz muito sentido. 7 vezes 2 é 14, 7 mais 2 é 9. E essa lógica sempre continua. Qual foi as respostas que eu tive? 2 e 3. Uhum. 2 vezes 3 é 6, 2 mais 3 é 5. Então, é uma forma bem rápida de encontrar as raízes quando você tiver números simplificados, ok? Ah, ah, sendo assim, por exemplo, nesse caso aqui, será que só de bater o olho você consegue me dizer? Deixa eu pensar aqui uma combinação legalzinha. Ah, e aí, quais dois números que quando multiplicados dão 30 e quando somados dão menos 11? Porque é sempre menos o valor do B. Então, em outras palavras, é o 11. Tá bom? Então, como é menos 11 aqui, a gente quer saber quais dois números somados dão 11. E aí, pensa na tabuada. Quais dois números aí multiplicados dá 30? Tem poucas combinações que dão 30, né? 15 vezes 2 dá 30. 15 vezes 2 dá 30, legal. É, só que 15 mais 2 não é 11, né? Não. Então tem uma outra combinação aí que também dá 30, tá na tabuada. Hum, não sei. Então pensa na tabuada aí, uma hora tu vai achar. Pera, que número somado por ele mesmo dá 11? Como é que é? Não. Quais Hum, dois números que quando multiplicados dão 30 ah, e esses mesmos dois números quando somados dão 11? não sei. Pense na tabuada, tem vários resultados que dão 30. Hum, Se ajudar, então pensa na soma. Tem um monte de número que somado dá 11, né? ah, 6 vezes 5? Exato. Hum, 5 e 6, essas são as respostas aqui. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Muito legal. Então, viu? Não precisou fazer toda a báscara. Mas isso só funciona quando a gente, né, tem uma prática, né? Também com números uhum, bonitos. 11 e 30 são números bonitos, inteiros, né? hum. Positivos aqui. Quando tem fração, quando tem raiz, assim, acaba ficando um pouco complicado. Muito bem. Isso foi quadrática, né? Fórmula quadrática para encontrar as raízes. Uhum. Agora, uma outra coisa interessante de se estudar quando a gente está falando de equação de segundo grau é o vértice. O que é o vértice? O vértice é o ponto mais baixo ou mais alto da parábola. Também é um Uhum. ponto de simetria, né? Perceba que a parábola está meio que espelhada, à esquerda e à direita do vértice. Vértice é esse ponto aqui.
como é que a gente faz para encontrar o vértice? Tem uma fórmula. Então, o que é isso aqui que eu vou pedir para você copiar também? Isso, na realidade, é a coordenada x do vértice. Isso aqui é o x do vértice. Então, x do vértice, o valor de x daquele ponto lá mais baixo, no caso do desenho que eu te mostrei agora há pouco, menos b sobre 2a. E o y do vértice menos delta sobre 4a. Então, por exemplo, na conta que eu fiz aqui, eu só preciso saber quem é a minha equação, né? Estou estudando essa equação aqui, por exemplo. Saber quem é o A, B e C e saber quem é o delta. Né? Eu já tenho o delta feito, vou aproveitar. Então, quem vai ser o meu x vértice menos B, ou seja, menos 5 sobre 2 vezes A. 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 5 sobre 2, que dá 2,5. Quem é o y vértice? Mesma coisa. É menos delta, ou seja, menos 1 sobre 4A. O A é 1. Então vai ficar menos 1 quarto. Beleza? Então se te perguntarem qual é o ponto do vértice, um ponto, ele tem que ter duas coordenadas. A coordenada x, que é o 2,5, e a coordenada, eu escrevi como 2,5, né? E a coordenada y, que eu posso escrever também, se eu quiser, como menos 0,25, mas se eu não quiser, eu deixo como fração. Os professores de matemática normalmente preferem frações, tá bom? Right. Então, ó, de novo, é só jogar na fórmula, nessa fórmula aqui, tá? Então, agora, o que você vai fazer? Você vai usar essa fórmula para a conta que você fez antes, para essa aqui, ok? X quadrado menos 9x mais 14. Você vai encontrar o vértice dessa aqui. Eu quero também que você repare uma coisa, né? O vértice respeita a simetria da parábola. Ele está sempre no meio da parábola. Então ele vai ter que estar no meio do caminho das raízes. Qual é a metade do caminho de 2 para 3? É o 2,5, né? Sim. E olha só qual foi o meu valor de x vértice? 2,5. Beleza? Então na tua tu também vai pegar o meio do caminho lá. Bem, eu te mostrei a fórmula, já falei o que você tem que fazer. Vou mandar isso aqui de novo, caso você queira dar uma lidinha. E quando você souber o vértice daquela que eu pedi para você, eu vou escrever de novo aqui. X ao quadrado menos 9x mais 14. Então 4. Lembrando que x vértice é igual a menos b sobre 2a. E y vértice igual a menos delta sobre 4a. Ok? Então, vou mandar para você. Cadê tu? Aqui. Vou mandar. Tá na mão. Então eu tenho que usar essa fórmula aqui, a última que você mostrou. É isso? Alô? Você me perguntou uma coisa que não faz sentido, né? O que é que eu acabei de pedir para você fazer? Encontrar o vértice. Daí escrever a equação do vértice. Não é para fazer isso, né?